Vamos falar um pouco sobre a unificação da Confederação Brasileira, né? Para quem não sabe, até pouco tempo atrás existiam duas confederações brasileiras no país, consequentemente, federações estaduais também. Em Santa Catarina existiam duas federações estaduais e por aí ia, né? Isso gerava uma confusão quando a gente ia divulgar os nossos eventos, na busca de patrocínio, até mesmo para as equipes quando conquistavam títulos, né? Existiam dois campeões brasileiros, dois campeões estaduais e agora acabou. Tudo com essa unificação, é um trabalho em conjunto, é um planejamento só para a modalidade no país e quem ganha são os atletas, são os dirigentes, são os patrocinadores também, todas as pessoas envolvidas nesse cenário aí do futebol 7. Então eu estou aqui com o Vitor Diniz e com o Wilson Vilela, que é o atual presidente da Confederação Brasileira de Futebol 7, para falar um pouco desse processo de unificação. A gente sabe que é difícil realmente, né? São muitas coisas que precisam ser ajustadas em todos os estados da Confederação Brasileira e foi uma grande vitória que aconteceu esse ano com essa unificação. Então, Vilela, se puder falar um pouquinho para os atletas, as pessoas que amam a modalidade aí, para entender um pouco mais, que muita gente não conseguiu entender ainda como que foi esse processo de unificação e os benefícios que tem para a modalidade. Mansur, na verdade a unificação é fruto de uma responsabilidade muito grande do grupo liderado pelo Vitor Diniz, aqui ao nosso lado, da antiga CF7, e também do grupo liderado pelo Marcelo Sangiovanni, da antiga CBF 7S, que os dois com muita propriedade, com muito discernimento, com muito desapego à função e sim ao amor ao futebol 7, eles conseguiram viabilizar as tratativas, os encaminhamentos para que o futebol 7 fosse unificado em uma só confederação. Acho que se preocuparam naquele momento muito mais com o esporte do que com suas vaidades, que com suas funções que exerciam naquele momento. Então, a primeira coisa a reiterar é o valor desses dois grandes líderes, Vitor Diniz e Marcelo Sangiovanni. Em segundo lugar, também deixar claro que a unificação ela é fruto de uma vontade que brotou não só dos dirigentes, mas brotou dos praticantes, dos atletas, dos clubes, das federações, dos patrocinadores, dos órgãos públicos. Ficou como se fosse uma necessidade mesmo premente de fazer, porque o esporte estava sendo feito por duas variantes, duas formas diferentes de trabalho em todo o Brasil, e isso gerava uma série de transtornos em todos os locais onde passávamos com as confederações. Então a unificação, dito a qualidade do Vitor e a qualidade do Marcelo e dos grupos por eles liderados, a unificação era premente, era necessária e era urgente. E a partir de uma proposição muito séria, com a união desses dois grupos, nós optamos por fazer uma nova eleição, eleger uma nova diretoria, reescrever um novo estatuto, unificar as regras, fazer novas regras padronizadas para a modalidade e, a partir daí, começar a organizar competições. E isso era um cenário que vem se desenhando já desde o ano de 2010, com várias tentativas, mas também com o entendimento das lideranças, que esse processo não se faz de um dia para o outro, não se faz porque eu quero, porque você quer, é preciso que tenhamos maturidade, tenhamos conhecimento do que nós vamos ganhar com essa unificação, e assim nós conseguimos viabilizar a partir do entendimento das lideranças. Então, hoje nós vemos o Futebol 7 aqui em Santa Catarina, com 48 equipes disputando uma competição, que antes, se fosse feita por uma só confederação, seria impossível de realizar. Com as duas confederações, nós estamos fazendo aqui, e se apertássemos um pouco mais o cerco, chegaríamos a mais de 70 equipes. Então, isso é fruto dessa união. Fizemos também já em Minas Gerais a Copa dos Campeões, também com 16 equipes do mais alto nível, a Copa de um nível técnico espetacular, um brasileiro de seleções no Espírito Santo, e aqui em Santa Catarina é um ápice de um trabalho até agora, o momento, que vem coroar essa unificação. Então, a leitura da diretoria, não só minha, até o presente momento, é de um sucesso total nesse trabalho, uma confiança irrestrita nas pessoas que estão liderando a modalidade, um agradecimento aí fraternal aos presidentes de federações estaduais, aqui você é um dirigente aqui estadual, da Federação Catarinense, você é vice-presidente e sabe bem disso. Então, agradecimento aos dirigentes estaduais, aos presidentes de clubes, aos dirigentes de ligas, que contribuíram e vêm contribuindo para que a gente consiga trabalhar de uma forma uniforme, de uma forma padrão. Então, a gente entende como um absoluto sucesso a unificação até o presente momento. Vamos ouvir agora um pouco do Vitor, né? Que foi um dos grandes personagens aí nesse processo de unificação, Vitor. Falar um pouco mais
de como foi feito esse trabalho, né, os desafios agora que a gente tem pela frente aí com a Confederação Brasileira. Thiago, o Vilela já falou muito aí do que foi esse processo árduo, demorado, de quase 3 anos, assim, de chegar ao ponto de, na relação à conversa, de a gente achar que não fosse mais acontecer, mas a gente zerava, voltava a estaca zero e começava de novo, porque era um sonho assim que estava dentro do nosso coração, a gente sabia que era alguma coisa que atrapalhava o andamento do esporte, e hoje a gente está vendo aí o que o Vilela falou, a gente tem 48 equipes, quase 1.000 atletas aqui em Santa Catarina hoje, para a gente é uma vitória muito grande, e o esporte vai continuar ganhando, sempre. E vamos falar um pouquinho também sobre o Campeonato Brasileiro de Clubes. É um projeto aí que está em desenvolvimento para esse ano. A confederação está ajustando ainda a fórmula de disputa, tem equipes aí sendo convidadas de todo o Brasil para a Série A. Muitas equipes também poderão participar de forma classificatória, né, para a Série B, né? Explica um pouco para a gente, Vitor, como está sendo desenhado esse projeto do Campeonato Brasileiro. Pois é, Thiago, isso é mais um fruto dessa unificação, né? A gente já tinha esse projeto, essa base de projeto desenhada, mas faltava uma força de alguns estados que a antiga confederação não alcançava, que é onde a CBF 7S conseguiu formar alguns estados, trazer para junto da gente. Então o brasileiro tem um formato de 32 equipes, elas vão ser divididas em 8 grupos. A ideia é que já tem um formato semi-profissional, com as equipes jogando um jogo só por dia. Equipes de 16 estados estão convidadas nessa primeira lista, e a partir daí as equipes só vão conseguir ter esse acesso à Série A através da Série B, que também tem um acesso via as competições regionais classificadas dos estaduais. Então esse é o projeto para a partir do ano que vem já está desenhado e funcionando a pleno vapor. Então esse é o nosso sonho, é que as equipes consigam estabelecer essa vaga aí só dentro de campo. Esse é o nosso sonho aí. Vilela, tem mais alguma coisa que tem interesse em falar aí para quem é praticante da modalidade sobre essa nova era do futebol 7? Massu, a mensagem que a gente deixa, ontem eu já falei com você e falo novamente, repito, porque é uma mensagem de muita seriedade, que é profissionalizar a modalidade, levar a modalidade à CBF, aos braços da CBF, levando também posteriormente à FIFA, e para finalizar a gente conseguir transformar a modalidade em esporte olímpico. Então são caminhos que a gente está trilhando, e nós estamos trilhando, estamos buscando trabalhar para que viabilize essa condição, e o resultado já começa a ser notado, apesar que esse ano 2013 é um ano que a gente entende como de transição, de conhecimento, de amadurecimento, de entender qual que é a melhor prática, qual que é a melhor forma de fazer. Então a gente espera que em breve esses saltos sejam dados, apesar de entender que não são saltos de um momento para o outro, de um dia para o outro, são saltos conquistados dia a dia e de curto, médio e longo prazo. Então a mensagem que deixa é que quem puder investir na modalidade, invista, porque é bom negócio. O futebol 7 é um excelente espaço promotor de vendas. Então, a bola que mais vende no Brasil é a bola de futebol 7. O calçado que mais vende no Brasil é o calçado de futebol 7. Então, a gente espera que os patrocinadores também, os poderes públicos constituídos, enxerguem a modalidade como uma forma de fomentar não só a parte de saúde, de ocupação de ociosidade, mas também como um esporte de rendimento. É a nossa meta, Massu. Bacana. E a gente vê aí no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, as equipes do Rio, Vitor, despontando, né? A gente vê que é um estado em que o futebol 7 está muito evoluído. Equipes praticamente profissionais aí jogando, como a equipe do Flamengo, saindo realmente na frente aí nesse processo de gestão da modalidade. O que se deve a esse sucesso todo no Rio de Janeiro? E qual caminho você acha que as outras federações, os outros estados devem seguir para que possam também trilhar um caminho de sucesso no futebol 7? O primeiro passo, Mansur, foi os clubes acreditarem no projeto, viabilizando essa parceria. Hoje todos os clubes do futebol carioca já têm o seu time de futebol 7. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo, sem dúvida nenhuma, o apoio, né? O apoio de prefeituras, de patrocinadores que estão na modalidade, porque sem eles também fica inviável ter um time competitivo, um time que comece a treinar mais de uma vez na semana. Então hoje o Rio de Janeiro ele está nesse patamar porque, sem dúvida nenhuma, o prefeito Eduardo Paes é um apoiador assim, de primeira linha do projeto e faz com que os times do Rio consigam acompanhar aí. E está entre essa disputa entre eles lá. Essa disputa é sadia, vem também
quando a gente vem para uma competição nacional dessa, as equipes daqui começam a também ver que é necessário um projeto mais profissional, e com isso também os governos desses estados, dessas prefeituras que ainda não apoiam o futebol 7, eles vão começar a apoiar, como acontece nos outros esportes também. Acho que o caminho é esse, sim. Daqui a pouco tem mais prefeitura apoiando, tem mais governos apoiando, e o futebol 7 vai ser forte também, além da parte técnica e estrutural, não só no Rio de Janeiro. Esse é o nosso trabalho como confederação, levar esse modelo que está sendo usado no Rio e em São Paulo para o resto do país. A gente acredita que isso vai acontecer brevemente. E falando um pouquinho sobre gestão esportiva, marketing esportivo, né? O que a gente pode fazer para que a gente tenha um desenvolvimento mais igualitário no esporte em todo o país, né? Para que o futebol 7 tenha em todas as suas regiões, federações bem organizadas, campeonatos fortes e cada vez mais ter um esporte integrado. Não concentrar esse desenvolvimento em determinadas regiões. A gente sabe que isso é um processo natural, pela economia dessas regiões, mas não impede que o futebol 7 seja espalhado pelo país afora de uma maneira organizada e bem feita, né? Pois é, a sua pergunta, Mansur, não é nem uma pergunta, é uma colocação, ela é muito importante e pertinente. Veja bem que eu cheguei semana passada do estado de Rondônia, na região norte do Brasil. É uma região que normalmente não é muito assistida pelas autoridades nacionais, sejam elas de qualquer segmento, não só as esportivas. E o que eu pude ver no estado de Rondônia me maravilhou. Voltei maravilhado, encantado com o que vi, com a possibilidade de trabalho que o estado de Rondônia oferece, apesar de estar lá no extremo norte do Brasil. E eu digo isso porque, apesar dessa capacidade que eles têm de trabalhar, do horizonte que se abre para eles, eles não conseguem fazer, eles não conseguem enxergar esse processo interno. Então, eu fiquei 3 dias no estado de Rondônia, 4 dias, foram dias suficientes para enxergar, ver o que se pode fazer e direcionar esse trabalho, mostrar como se faz, encaminhar esse trabalho, direcionar esse trabalho de uma forma que ele produza resultados. Então, dessa estadia em Rondônia, nós trouxemos a formatação de uma Copa Norte, com 6 estados daquela região, e de uma Copa Mercosul, a Copa das Fronteiras, envolvendo aqueles estados mais próximos que fazem divisa com a região Norte, sejam eles Peru, Bolívia e Colômbia. Então, praticamente formatado, o recurso não é problema, por incrível que pareça. A dificuldade que se tem é como fazer e o que fazer, e nós vamos lá levar isso. Então, o que a gente fala com isso? Brevemente eu vou visitar a região do norte do Brasil também, para que fomente outros estados da região do nordeste do Brasil, voltar novamente à região norte para consolidar esses projetos. Estamos aqui hoje na região sul, na região já desenvolvida e rica, e essa é a meta, é que o esporte cresça de forma igualitária, respeitando as características sociais, econômicas de cada região, mas onde puder ser desenvolvida, a confederação quer desenvolver, quer fazer avançar, quer dar condições de trabalho para que as equipes participem, que o esporte seja realmente nacional e não fique centralizado somente na região sudeste e sul do Brasil. Digo isso, Mansur, porque o futebol 7 hoje talvez seja um dos poucos esportes em que uma equipe pode montar um trabalho competitivo, uma equipe de qualidade no estado de Rondônia e vir a ser campeão brasileiro. Ao passo que no futebol profissional e na maioria dos esportes, jamais uma equipe de Rondônia vai ser campeã brasileira. Na antiga CBF 7S, o campeão brasileiro era a equipe do Espírito Santo. A chance disso acontecer no futebol de 11 é nenhuma, é 0. Então, o futebol 7 ele abre um leque muito grande de possibilidades para os estados tidos teoricamente como com nem tantos poderiam econômicos, eles possam almejar, assim, conquistas nacionais. Então, vamos fomentar, vamos dar condições para que as equipes possam participar e brigar de igual para igual, dentro da sua possibilidade, com as equipes também da região sul e sudeste do Brasil. E eu vejo também assim que o futebol 7 ele é uma grande oportunidade também de inclusão social. Aqui em Santa Catarina estamos desenvolvendo um projeto que chama Copa 7 Social, que são crianças de comunidades, aí, escolinhas de futebol, e vamos começar com Florianópolis esse ano, e aí o objetivo é expandir para todo o estado de Santa Catarina, porque daí também surgem novos atletas para a modalidade, né, que futuramente aí poderão estar nos gramados aí do nosso esporte pelo Brasil afora, né? Sem dúvida. O esporte é a maior ferramenta possível que existe de inclusão social. Então, nós entendemos que o futebol 7 vai trilhar esse caminho também. A confederação ainda não tem feito esse trabalho social, por entender que ela precisa ser totalmente reestruturada para este ano, ser consolidada,
no nosso cenário. E a partir dessa consolidação, a gente parte sim. Aqui em Santa Catarina, a gente vê com muito bons olhos esse trabalho, porque vocês já estão consolidados, estão com espaço já demarcado, não só na modalidade esportiva, mas como um contexto todo, através da empresa de vocês, da federação. E a gente vê com bons olhos e incentiva, e motiva, e torce para que tudo dê certo. E a gente espera em breve que a Confederação também possa fomentar esse tipo de trabalho em outros estados. Mas a ferramenta social não existe melhor do que o futebol, do que o esporte, do que o futebol 7. Bacana. E, Vitor, uma coisa interessante também, que é uma luta nossa aqui em Santa Catarina, estamos iniciando esse trabalho, que é incluir o futebol 7 nos joguinhos abertos do estado e nos jogos abertos, Santa Catarina. A gente sabe que no Paraná a modalidade foi incluída nos jogos abertos, porque isso traz um desenvolvimento muito grande à modalidade, porque a partir do momento que a modalidade entra nos jogos abertos, as fundações municipais, elas passam a ter suas seleções, elas investem no futebol 7 de modo competitivo, né, como esporte de rendimento, e a modalidade como um todo ganha com isso, né? É o futuro, né, Thiago? Como qualquer esporte, se a gente não se preocupar com a base, com esse social, a gente vai chegar um momento que vai travar, né? O Rio de Janeiro também tem um projeto muito legal da Confederação do Rio, um projeto com o Rio e Forma, que é um projeto da Prefeitura do Rio com mais de 30 mil crianças. O presidente da Federação do Rio, na semana passada, ele lançou essa parceria lá junto com o secretário lá de esportes. Então é um projeto também que, a partir do ano que vem, as crianças de comunidade carente vão estar sendo introduzido o futebol 7 lá como curso de arbitragem para alguns que já têm mais de 16 anos, escolinha desde os 7 anos. Então isso para a gente é fundamental para quem quer alcançar uma FIFA e uma Olimpíada. Se a gente não se preocupar com essa base aí, a gente pode acabar com o esporte dentro de pouco tempo. E nossa preocupação é essa também. Levar esse projeto também que já acontece em Santa Catarina, Paraná e no Rio agora, para as outras federações também, para que elas possam copiar isso aí e continuar com esse projeto da categoria de base, que é muito importante. E uma coisa bacana também que a gente sempre destaca no futebol 7 é que é um esporte que ele é um excelente produto para a televisão, né? Como foi feita no passado a Liga Fut 7, com transmissão da Fox, e também é um campeão de participação, porque é um esporte que todo mundo joga. Quarta-feira à noite, junto aos amigos, tá batendo uma pelada ali. Então, querendo ou não, de uma forma ou outra, ele está jogando futebol 7. Né? Um segue um caminho mais competitivo, outros mais de recreação, mas isso agrega muito para a nossa modalidade, né? Que é uma modalidade que tem muitos praticantes, né? Se não é hoje a disparada aí, o maior número de praticantes no Brasil, está entre as primeiras, né? Como eu havia falado, né? O futebol 7 nós estamos falando em 14 milhões de praticantes. Isso é disparadamente o maior esporte do país em praticantes. Então, se as pessoas praticam, elas precisam de ferramentas para praticar esse esporte. Em primeiro lugar, precisa de um campo de futebol. Ela vai locar esse campo, então ela tem um recurso para locar o campo. Ela precisa comprar um tênis para jogar futebol. Vai precisar comprar um meião, uma caneleira, um short, uma bermuda térmica, uma camisa, uma luva. E assim vai uma gama de serviços muito grande que o futebol 7 propicia para quem quer investir na modalidade. Então, isso sinaliza que o futebol 7, em sua maioria esmagadora, é jogado em campo de grama sintética, pela classe média, por uma classe predominantemente B e C, com picos, né, também na classe A e na classe D e E, que é uma classe que consome. Hoje é a classe que mais consome, que as empresas estão buscando esses consumidores. Hoje a gente já fala em empresas que querem falar diretamente ao cliente através do futebol 7. E a gente espera, Mansur, em breve ter boas notícias para a modalidade, com contratos nacionais, né, Vitor? Nosso vice-presidente administrativo financeiro está aqui, já estamos negociando uma série de contratos nacionais com patrocinadores, para que eles nos ajudem a alavancar, a difundir e a consolidar o futebol 7 como um esporte, mas também como um negócio, uma coisa rentável para quem investir, não só como, às vezes as pessoas investem como um benemérito, mas queremos que eles investam como possibilidades de ganho, de retorno financeiro, como é feito também no futebol de 11. Então, esse é o caminho, esse caminho, Mansur, ele é muito rápido. Este não é de longo prazo, esse é de curto prazo. Então, o futebol 7 está aí, que os empresários que estão nos assistindo, não sei qual que é o alcance onde nós vamos chegar com a sua TV, mas que os empresários entendam que o futebol 7 é uma excepcional oportunidade de ganho financeiro, porque tem praticantes, está consolidado em todos os estados da nação,
e essas pessoas compram produtos ligados ao esporte. O esporte vende produto específico, então a gente espera que os empresários venham e invistam na modalidade para que a gente possa transformar isso em profissional. É isso aí. Agradeço a presença dos dois. Falamos bastante aí sobre o Futebol 7, tem muita coisa para falar, inclusive, né? Dá para ficar até amanhã conversando sobre isso. Mas acho que é mais importante, assim, com essa nossa unificação das duas confederações aí, é o quê? Trabalhar em conjunto, criar um plano diretor para a modalidade, porque eu acho que é importante a Confederação Brasileira monitorar esse desenvolvimento das federações de uma maneira mais equilibrada em todo o país. A gente sabe que tem as diferenças regionais, que isso pesa, tem a diferença econômica de uma região para outra, mas o que a gente puder fazer para minimizar isso e ter uma modalidade mais desenvolvida, né, com maior número de praticantes, reconhecida na sociedade, inclusive pelos patrocinadores, como uma excelente oportunidade de negócio, com ações de relacionamento, visibilidade nos campeonatos aí que serão transmitidos pela TV, a modalidade tem tudo para deslanchar de vez, vou dizer assim, no mundo dos negócios, né? Como produto esportivo, para televisão, para patrocinadores, que falta muito pouco. Hoje o conceito do Futebol 7 mudou muito, né? Antes a imagem, quando a gente chegava nas empresas a pedir patrocínio, para apresentar um plano de negócio, uma oportunidade de investimento, eles viam o Futebol 7 como aquele lá, o barrigudinho tomador de cerveja, a cambada de peladeiro, e hoje já vê com outros olhos, com os grandes clubes investindo, com grandes marcas já participando da modalidade, e isso a gente vê como uma nova era para o Futebol 7. E a gente sabe que o nosso papel de dirigente nisso pesa muito, porque nós também somos responsáveis pela imagem que a gente cria do esporte, pela maneira como ele quer, como a gente se posiciona o Futebol 7 perante a mídia, perante os consumidores, torcedores. E aí eu acho que esse é o caminho. A gente trabalhar firme aí, planejando, seguindo esse planejamento que tem sido feito, né? Esse é um ano, como você falou, de estudar mais, né? De colher mais informações, de fazer visitas técnicas, entender a realidade de cada estado, de cada federação, como tem sido feito o trabalho em cada lugar, e nisso, para 2014 aí, seguir firme. Maravilha. Realmente esse é o trabalho, essa é a meta, né? Essa é a busca. Você falou em esporte televisado, vamos ter agora o Campeonato Mundial de Futebol 7, seleções no Rio de Janeiro, e também o Mundial de Clubes no Rio. Vamos ter 16 jogos transmitidos ao vivo na Fox, já está tudo acertado. Então isso vai dar mais visibilidade, vai consolidar ainda mais o nosso esporte. Aí já vem o Campeonato Brasileiro com 32 equipes de vários estados do Brasil. Foi aberto para que as equipes que tinham representatividade participassem dele. Aí vamos ter também a Liga, o Circuito Nacional, a Liga Nacional, também transmitido com televisão. As finais do Brasileiro transmitido tanto a Série B quanto a Série A. Então é um ano que, mesmo sendo um ano de transição, de consolidação, é um ano que vamos deixar muitos frutos aí para os próximos. Então será a base que nós estamos construindo, consolidando o Futebol 7 para realmente colocá-lo num patamar diferenciado. Essa é a meta e digo mais, essa já é a nossa realidade, não, Vitor? É verdade, Wilson. A gente está feliz aí, porque esse ano parece que são confirmados 32 transmissões ao vivo até agora, até o momento. Existe uma possibilidade de um sul-americano, existe possibilidade de mais jogos da Série A do Brasileiro. Então a gente está feliz aí e aproveitar a oportunidade e agradecer e parabenizar a Federação de Santa Catarina, o Cláudio, o Thiago Mansur, o Thiago Brasil pelo brilhante trabalho e pelo evento lindo que vocês estão fazendo e proporcionando aí para a modalidade. Parabéns, tá, Thiago? Nós agradecemos também. Para a gente é uma honra receber um evento desse. As equipes, toda a comunidade que joga Futebol 7 aqui está muito feliz de receber um evento como esse. A gente sabe que o quanto desenvolveu a modalidade aqui na região. A gente começou a trabalhar em 2007, quando nós começamos a Floripa Cup, que foi o primeiro campeonato que nós organizamos. Era no Sesc Cacupé, aqui próximo inclusive, que o campo era praticamente um areião. A primeira Floripa Cup, você assistia as fotos, praticamente um areião. E depois disso virou um fenômeno. Esse Floripa Soccer, o Fair Play, o Trevo Futebol 7, o Show de Bola. Hoje, assim, não falta quadras assim, de excelente qualidade para quem quer praticar a modalidade. Então, hoje, Florianópolis está entre uma das cidades do Brasil que tem mais praticantes de Futebol 7, de maneira organizada também, e empreendimentos nessa área. Então, hoje, inclusive, quem quer montar um
uma quadra, um estabelecimento desse, aqui em Florianópolis tem que estudar bem o mercado, porque concorrência não falta. Tem muitas e cada vez mais oferecendo serviço de qualidade. Isso é um ganho que tem para o nosso esporte, né? Que a gente vê aí como... Enfim, vamos encerrar. Já falamos bastante, o pessoal está passando aqui. O jogo está rolando, a gente resolveu gravar aqui, mas é para isso mesmo, para viver o clima aí do campeonato. Maravilha. Thiago, obrigado pela oportunidade, obrigado ao Mansur também, o Vitor lembrou bem, obrigado ao Claudinho. Vocês são dirigentes de um naipe diferente, com muita qualidade, que trabalham visando crescimento e consolidação da modalidade também, entendem o esporte como um grande negócio e não só como uma ação social, isso é muito importante. Obrigado pela nossa estadia aqui, pelo carinho com a diretoria da Confederação, obrigado pelo carinho com tem tratado as equipes que estão visitando. Quem sai da sua casa, quem visita, sente, né, essas dificuldades em terras estranhas, e vocês têm sido aqui ótimos anfitriões, que sejam sempre assim, que a gente possa voltar brevemente aqui ao estado de Santa Catarina. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço, dizer também que para a gente é um aprendizado muito grande, todo esse intercâmbio, e que esperamos ter novas oportunidades, né, de participar dos eventos da Confederação Brasileira, porque a gente só aprende com isso e quem ganha é o esporte. Muito obrigado aí. Vilela, brigadão, Vitor. É isso aí, pessoal. Ó, pela unificação.